Então aí, Brasil campeão mundial em 58, né? Aquela festa, pô, finalmente o Brasil campeão mundial, a taça do mundo é nossa, aquela coisa toda, né? Pô, conseguindo fazer esquecer, não, talvez nem tanto, né? A decepção de 50, quando a Copa foi no Brasil, né? Aquela derrota para o Uruguai, aquela coisa toda, e finalmente o Brasil campeão mundial, cara, o país em êxtase. Eu não havia nascido ainda, evidente, mas, cara, isso está em todos os jornais, o povo ficou eufórico, o povo e a imprensa, né, como não deveria ser de forma diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Brasil campeão em 58, na Europa, que foi a primeira vez que o futebol brasileiro conquistou um título na Europa, e isso foi bastante festejado, só que o pessoal já começou a fazer uma projeção para 4 anos depois no Chile. Então, muita gente já, mal o Brasil ganhou a Copa de 58, os caras já estavam pensando no bicampeonato. E aí a imprensa começa a ter uma visão um pouquinho diferente, e o Brasil passa a ser respeitado de uma forma diferenciada, né? Bom, toda essa preparação envolvendo a Copa de 62, ela teve uma diferença fundamental em relação a de 58. Primeiro, a diferença fundamental foi que o Brasil não precisou disputar eliminatória, diferentemente de 58, quando o bem disse, o Narral, houve jogos eliminatórios, uma disputa eliminatória com a seleção peruana. Como o Brasil era campeão mundial, já estava garantido. Então isso muda um pouquinho a forma de preparação. Por quê? Diferentemente de 58, o Brasil teve que passar por uma competição, né, contra um outro adversário, e se não passasse pela seleção peruana, não ia disputar a Copa. 62 não, já estava garantido na Copa, então a preparação foi diferente. Essa preparação, ela começa, evidentemente, antes de 62, mas em 62, em março de 62, o treinador, que era o Aimoré Moreira, eu falei sobre esse cara nos episódios que nós falamos sobre conquistas internacionais, e eu falei, enfim, sobre excursões do Botafogo. Enfim, o Aimoré, que foi goleiro do Botafogo, um goleiro bastante importante do fim dos anos 30, início dos anos 40. Depois que parou de jogar bola, foi treinador e era o treinador da seleção brasileira. Então, o Aimoré, ele faz uma lista, ele prepara uma lista de 41 nomes em março de 62. Desses 41 nomes, não constavam 2 que iriam participar dessa lista, né? O Gerson, canhotinha, que estava no Flamengo, o Gerson, né, que, um nome extraordinário da história do Botafogo, que estava no Flamengo, e o Geraldo, lateral do Palmeiras, o Geraldo Scotto. Esses 2 jogadores estavam machucados. O Geraldo tinha sofrido, inclusive, uma fratura dias antes dessa convocação. O Geraldo, que era considerado um carrapato do Garrincha, enfim, um dos maiores marcadores do Garrincha. Esses 2 caras certamente estariam nessa lista, mas não constaram esses nomes. Então foi o Aimoré convocar 41 nomes. Desses 41, meu garoto, 8 eram do Botafogo. Os 2 laterais, tá? Joel e Rildo, um sujeito chamado Nilton Santos. E aí vem uma linha, né? 7, 8, 9, 10 e 11. Você sabe jogar totó, pebolim, fla-flu, aquele negócio assim? Então, que tinham 5 na frente, 5 do Botafogo. O 7, Garrincha. O 8, o Didi. O 9, o Quarentinha. O 10, o Amarildo. E o 11, Zagallo. Então, nessa lista de 41, 8 eram do Botafogo. O curioso é que nessa lista, 40 desses 41 jogadores eram do eixo Rio-São Paulo. Olha só como é que era naquela época. Só um fugia essa regra, que era o Ayrton, zagueiro do Grêmio. Ayrton Pavilhão. Era o único jogador que não fazia parte do eixo Rio-São Paulo. Muito bem. Bom, começam os treinamentos. Eu falei que essa lista rolou em março, né? E no mês de abril, houve 2 listas de corte. 5 jogadores saíram na primeira leva e mais 5 saíram na segunda leva. Os 8 do Botafogo permaneceram. Então você já faz pela matemática aplicada, você tinha 41, você tira 10, 31, de 31 que estavam treinando, 8 eram do Botafogo.
E aí, a última lista seria a lista definitiva. Curioso é o seguinte, alguns nomes já eram tidos como praticamente fora da lista, né? Um deles era o Joel, porque o Djalma Santos era barbada, né? E havia outras situações. O Joel era um jogador que tinha do Bangu, que tinha chegado para o Botafogo, mas era recém, vamos dizer, o estrelato para o Joel não era algo muito novo, né? Aliás, era muito novo. Então era um nome que praticamente já era descartado. O Rildo, que era um garoto que tinha vindo para o Botafogo de Pernambuco para o juvenis e estava voando, principalmente depois que o Botafogo vendeu o lateral esquerdo Chicão para a Espanha, o Rildo assumiu. E tinha um detalhe, Rildo e Nilton Santos jogavam no Botafogo, o Nilton já jogava como zagueiro e o Rildo estava surgindo como lateral esquerdo. Então se pensava muito nessa dobradinha, né? Mas a grande dúvida na lista, já que Garrincha era certo, Didi era certo, o Nilton era certo e o Zagallo era certo, a grande dúvida era Quarentinha. Por quê? O Quarentinha disputava essa vaga com o Coutinho. O Vavá era certo. Então a briga era, briga no bom sentido, 40 e Coutinho. E aí é importante abrir aqui uma janelinha, a gente já até citou isso em episódios anteriores. O Garrincha, o Quarentinha na temporada anterior estava voando. 61 foi a melhor temporada da história, da carreira do Quarentinha. Só que o Quarentinha, que já vinha sofrendo com um dos joelhos, precisou fazer uma cirurgia importante, e ele ficou quase 8 meses sem jogar. Quando o Quarentinha volta, ele volta o Quarentinha de 61, na cabeça da comissão técnica, que iria realmente aproveitar o Quarentinha. Só que o Quarentinha não consegue, de fato, entrar na forma ideal, na forma de 61. Tem um ponto até interessante, que o Aimoré coloca o Paulo Amaral, que era treinador, aliás, foi treinador do Botafogo, campeão em 61, só que na seleção brasileira ele era preparador físico. E o Aimoré falou, olha, cola no Quarentinha e deixa ele em ponto de bala. Tanto que o Quarentinha praticamente não participa dos amistosos, fica só no condicionamento físico. Mas acontece que o Quarentinha, de fato, não consegue recuperar a forma de 61. E aí, na última lista, uma lista já em maio, o Quarentinha cortado, juntamente com o Rildo e o Joel. Ou seja, na realidade não existe nenhuma lista de corte, já é a lista dos 22. E eles não vão para o Chile. Mas vão 5 representantes do Botafogo. Nilton Santos, o Garrincha, o Didi, o Amarildo e o Zagallo. Antes de falar propriamente, rapidamente, da campanha do Brasil, que é falada de forma bastante repetida, e tem que ser repetido isso, citar o Amarildo. O Amarildo foi uma espécie de fenômeno. Claro que eu vou falar do Garrincha. Tem gente que fala, pô, mas você não vai falar que o Garrincha acabou com a Copa? Lógico. Só que antes eu vou falar só um trechinho sobre o Amarildo. O Amarildo era um jovem, era um cara que estava voando baixo no Botafogo, desde que veio do Flamengo para o Botafogo, e estava buscando seu espaço e arrebentando. Só que o Amarildo na Copa, ele não era titular. O titular da posição era um cara cujo apelido era Pelé. Então, assim, a possibilidade do Amarildo jogar, em tese, seria se o Pelé se machucasse, que o Pelé não ia estar mal. Não era, o Aimoré não ia sacar o Pelé, porque o Pelé não estava numa boa fase. Então, o que acabou acontecendo justamente foi isso. O Pelé, no caso, se machuca e o Amarildo vai entrar para jogar. E aí que entra essa dobradinha extraordinária do Botafogo, Garrincha e Amarildo. O Garrincha, como todo mundo sabe, bota a Copa do Mundo no bolso e fala, bom, já que o Pelé não está, meu parceiro, lembrando, Pelé e Garrincha nunca perderam, os dois juntos pela seleção, o Brasil nunca perdeu, já que o meu brother Pelé, obviamente que o Garrincha não falaria o brother Pelé, né, mas enfim, meu compadre Pelé não está aqui do meu lado, eu vou pegar esse troço, essa bagaça e vou levar. E foi exatamente isso que aconteceu. Porém, tinha um menino chamado Amarildo, que jogava no mesmo time que o Garrincha, e o Amarildo resolveu fazer o seguinte, bom, comigo não tem essa não, eu vou cair dentro,
E foi exatamente isso que aconteceu. Aquele garoto que substituiu Pelé, e a imprensa ficou desesperada, e lógico que não deveria pensar de outra forma, pô, era o Pelé, só que o Amarildo, minha gente, assumiu o posto do Pelé e ninguém lembrou. Como é que pode? Ninguém lembrou do Pelé durante a Copa de 62. Por quê? Porque o torto, lá na direita, estava acabando com os gringos e aquele garoto que estava surgindo, fazendo o diabo na área. Bom, o Brasil, aí eu vou ter que usar uma ligeira cola aqui, porque eu me foquei muito na parte preparatória, que no caso é a parte novidade da coisa. O Brasil ele abre a sua participação com uma vitória sobre o México por 2-0, e o Zagallo, o nosso Zagalinho na esquerda, que não era muito de fazer gol, ele faz um dos gols da vitória por 2-0. Segundo jogo do Brasil, um empate em 0-0 com a Tchecoslováquia. Guarda esse nome, Tchecoslováquia, tá? 0-0 foi o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo. Bom, último jogo da fase de grupos, o Brasil joga contra a Espanha. Aí entra um personagem extraordinário, que é o nosso Amarildo. Lembra do Amarildo, aquele menino que estava ali? Pois é, substituindo nada menos que o Pelé. O Amarildo faz os 2 gols da vitória sobre a Espanha. Cara, uma vitória de virada, com aquela famosa jogada, uma das jogadas mais extraordinárias de todas as Copas, uma jogada de Nilton Santos, que, vamos dizer, comete uma falta muito distante da área, né? O Nilton Santos estava dentro da área, dá o famoso Miguel, aquele Miguel em 1962, né? Ele dá um passinho para frente e fala: opa, estou aqui fora da área, meu garoto. E aí o árbitro vai lá e cai do nosso Nilton Santos e marca a falta. Pênalti, claro, se tem o tal de VAR aí, o bicho ia pegar. Legal. Bom, o cara deu a falta, o problema é dele, o Brasil empata com o Amarildo e vira o jogo com o nosso processo. Então, 2-1 com 2 gols de Amarildo. Lembrando bem que na estreia foi 2-0, um gol do Zagallo. Então, o outro jogo 0-0, aí 2-1, ou seja, dos 4 gols brasileiros, 3 alvinegros, né? Bom, próximo jogo do Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra, jogo duro, time de branco, aquela coisa toda que né, o Garrincha sempre que via um time de branco lembrava do São Cristóvão, sempre falava isso. E aí o Brasil faz um jogo extraordinário, ganha por 3-1. E o nosso Mané, como diria Gerson, o nosso Manel acaba com o jogo e faz 2. Então, lembrando, eram 3 gols alvinegros, agora com mais 2, 5. O Brasil tinha feito 6. Tá, beleza. Aí, semifinal, Brasil e Chile. O anfitrião Chile. O Brasil 4-2, Garrincha deita e rola e faz mais 2 gols. Caramba, mais 2 gols do jogador alvinegro. Pois é. Aliás, nesse jogo acontece um fato também curioso, que o Garrincha, cansado de tomar porrada do lateral, essa é a expressão, tranquilo, perde a paciência e dá um bico na bunda do sujeito. E aí é aquela coisa daquela famosa expulsão e tal, e que de repente some o árbitro, e o Garrincha vai para a final, graças ao bom Deus, e o Brasil vence a final. Eu pedi para você guardar o nome da Tchecoslováquia, né? Pois é, esses caras voltaram a enfrentar os brasileiros, só que na final, e o Brasil vence por 3-1, a final memorável, histórica. O que eu quero dizer com tudo isso? Cara, é muito simples, absolutamente inevitável falar isso. Quando se fala da Copa de 62, se fala do Botafogo, repara bem, todos os jogos que o Brasil deixou pelo menos umzinho, tinha gente do Botafogo na história, meu amigo. Foram todos os jogos com participação decisiva do Botafogo. Quando se fala do Garrincha, o que é óbvio que o Garrincha acabou com a Copa, e se fala muito do nosso Amarildo, porque o Amarildo era um cara novo, tem que se registrar esses 2 aspectos. Primeiro, todos os jogos em que o Brasil faz pelo menos um gol, tem a marca alvinegra. E o segundo aspecto, que tem que ser ressaltado, a jogada extraordinária de Nilton Santos contra a Espanha. Porque se o Nilton não dá aquele passinho para frente, meu querido, muito possivelmente a sua senhoria daria pênalti. Estava 1-0 no placar.
e se os caras metessem o segundo, a coisa ficaria muito feia. Bom, a Copa de 62, ela é um capítulo absolutamente à parte da história do futebol brasileiro, mas, por tabela, do futebol do Botafogo. É muito importante a gente frisar isso. De 41 jogadores de estádios, 8 eram do Botafogo. Depois de 31, já que 10 foram cortados, 8 eram do Botafogo. Isso precisa ser ressaltado. Isso precisa ser lembrado. Isso precisa ser valorizado. O nome disso é história. Então, se as pessoas querem ignorar, nós até em off aqui, pouco antes da gente começar nesse nosso episódio, o Nahal lembrou uma situação de falta de informação da imprensa, né? Com coisas básicas. Isso é só uma amostra, pequena amostra, que se você não for buscar a história, você vai virar um acéfalo. Então, em relação ao futebol, Botafogo é história. E a história, graças a Deus, está sendo feita e sendo contada o tempo inteiro, haja vista nosso Mundial de Clubes.